amantes del fútbol argentino. Que tal? Como estão? Espero que bem. Neste vídeo falarei do Clube Atlético Newell's Old Boys, time com bastante história no futebol argentino, onde eles mesmos se autodenominam o mais grande do interior. Então, vamos começar com sua história. O Clube Atlético Newell's Old Boys, conhecido simplesmente como Newell's, é um clube esportivo da cidade de Rosário, na província de Santa Fé. Foi fundada em 3 de novembro de 1903, recebendo seu nome em homenagem ao inglês Isaac Newell, fundador do Colégio Anglo-Argentino, primeira escola não católica de Rosário. O clube foi fundado por ex-alunos da instituição, entre eles o filho de Isaac, Claudio Newell, interessados em continuar participando na área de desportos em Newell's College. Old Boys significa formandos em Newell's, ou velhos garotos de Newell's, em sua tradução literal. Com a mistura das cores das bandeiras da Inglaterra, pátria de Isaac, e Alemanha, país de origem da sua esposa Ana, vermelhos e pretos, será desenhado o primeiro escudo do colégio, e anos depois esse escudo seria herdado pela camisa e o escudo do Clube Atlético Newell's Old Boys. Tanto os torcedores quanto os jogadores são conhecidos como os leprosos, pois no início do século XX foram convidados a realizar um jogo em benefício dos leprosos contra o seu tradicional rival, Rosário Central. O convite foi imediatamente aceito pelo Newell's, enquanto seus oponentes não aceitaram o convite, sendo chamados de canalhas. Um clássico rosarino é considerado o terceiro maior clássico entre clubes da Argentina, apenas atrás do Superclássico e do Clássico de Avejaneda. Farei um vídeo especial sobre esse enfrentamento. Em 1905, o clube iniciou sua atividade no futebol, primeiro na Liga Rosarina de Futebol, enquanto entre 1931 e 1938 participou nos torneios profissionais da Associação Rosarina de Futebol. Em 1939, o Newell's solicitou à Federação Argentina de Futebol a sua incorporação nos torneios argentinos. A AFA decidiu conceder-lhe a licença, a qual poderia fazer parte dos campeonatos a partir daquele ano. Em 19 de março de 1939, jogou sua primeira partida oficial pela primeira divisão argentina. Naquele dia, obteria o triunfo, diante do Clube Atlético São Lourenço, com um placar de 2-1. Nesse ano, o Newell's terminaria o torneio na quarta posição, sendo o time mais bem colocado do interior da Argentina. Ao longo de toda sua história em torneios oficiais, caiu por uma única oportunidade de categoria, na temporada de 1960. Isso foi determinado pelas péssimas campanhas na década de 50, situadas abaixo da sexta posição. O destaque desse evento foi em que, em 1961, obteve a promoção ao vencer a Primeira B, naquela época a segunda divisão, mas não permitiu subir para a primeira divisão, pois descontou 10 pontos, o que rebaixou o quinto lugar, por supostas manipulações de resultados. Diante dessa situação, a liderança do clube iniciou ações legais, o que levou a AFA a rever a situação. Assim, o clube continuou por mais 2 anos na Primeira B, e no início de 1964, o tribunal determinou que a AFA deveria reincorporar o Newell's ao campeonato da primeira divisão, de modo que o clube voltou à categoria mais alta, onde no torneio terminaria por último. Mas a AFA decidiu que nesse torneio não haveria rebaixados. Na década de 70, o Newell's começaria sua lista de conquistas de torneios nacionais. Newell's foi coroado campeão do torneio metropolitano de 1974. Esse campeonato é lembrado pela torcida rubro-negra, não só por ter sido o primeiro título nacional no profissionalismo, mas também por ter conseguido a consagração no estádio de seu rival, Rosário Central. A consagração ocorreu em um empate por 2-2, com o lembrado chutaço de canhota de Mário Sanabria, comemorado até hoje pela parcialidade leprosa. Em 1976, teve o privilégio de ser o único time da história do futebol argentino a representar uma seleção nacional. O então técnico da seleção argentina, César Luiz Menotti, solicitou que a reserva do Newell's representasse o país no Pré-Olímpico de 1976, em Recife, Brasil.
A seleção ganhou uma medalha de bronze ao conquistar o terceiro lugar e se tornou o único clube da Argentina a representar a seleção nacional. Antes de vencer outro torneio, o Newell's havia sido vice-campeão nas temporadas 85-86 e 86-87 e perdeu a final da pré-Libertadores de 85-86 contra o Boca Juniors. O segundo título nacional chegaria no ano de 1988, depois de ter sido coroado vencedor do campeonato da primeira divisão 87-88. Essa equipe é lembrada por se sagrar campeão contando apenas com jogadores vindo exclusivamente do próprio clube, evento único no futebol argentino e raramente acontecido no futebol mundial. Na edição da Copa Libertadores de 1988, chegaria à sua primeira final, sendo o primeiro clube e até hoje o único do interior argentino em chegar a essa instância. No primeiro jogo em casa, ganharia por 1-0, mas na volta no Centenário em Montevideo, seria goleado por 3-0. No final de 1990, e já com o jovem treinador Marcelo Bielsa, Newell's se tornaria vencedor do torneio Apertura 1990. Esse Apertura foi disputado cabeça a cabeça com River Plate e conquistou-o na última rodada, contra o São Lourenço, no estádio de Ferrocarril Oeste. Segundo a metodologia da época, eles deveriam enfrentar o vencedor do torneio Clausura de 1991, para definir quem seria o vencedor do campeonato da primeira divisão 90-91. O Boca Juniors se tornou vencedor do torneio Clausura de 1991, e o Newell's que teve que enfrentá-lo para definir quem seria campeão do campeonato da primeira divisão 1990-1991. 2 jogos seriam disputados, o primeiro em Rosário e o segundo em Buenos Aires. No final da segunda partida, e após uma prorrogação, o Newell's vence o Boca nos pênaltis, coroando-se campeão da primeira divisão 90-91, na Bombonera. O ano de 1992 marcaria o final da era Bielsa, mas não antes de ganhar mais um torneio nacional. O torneio Clausura de 1992, com Alfredo Mendonça como artilheiro e Cristian Dominici como referência máxima, consolidando o estilo de Marcelo Bielsa. No ano 1992, chegaria a sua segunda final da Copa Libertadores, desta vez perdendo ante o São Paulo, no Morumbi, em definição por pênaltis por 3-2. Em 2004, chegaria o 5º título nacional, conquistando o torneio Apertura 2004. O treinador Américo Gagego montou uma equipe de jovens apoiadas por jogadores experientes. Foi a equipe com a melhor defesa, equilibrada, mas ao mesmo tempo ofensiva. Sua coroação o colocou como o time mais vencedor em torneios nacionais da AFA do interior argentino, desde sua entrada, em 1939. Assim, o Newell's tornou-se o primeiro time da província de Santa Fé a conquistar um título nacional durante o século XXI. Teve uma mobilização de 40 mil torcedores, desde Rosário para a cidade de Avejaneda, para assistir o jogo final do torneio. Em meados de 2013, conquistou o torneio final 2013, sendo essa a 6ª conquista obtida em torneios da Liga Nacional. A equipe de Gerardo Martino caracterizou-se por um jogo vistoso, que foi comparado com o Barcelona, devido à sua semelhança no tratamento da bola e na interação de jogo. Pouco depois, o Tata Martino tornou-se treinador do clube espanhol. Grandes contratações deram ao time do Newell's um salto de qualidade. Renzi trouxe sua experiência para a defesa, Maxi Rodrigues reforçou a partir do meio para cima e Scocco foi artilheiro da equipe. Seu estádio, El Coloso del Parque, está localizado no Parque de la Independencia, em Rosário. Foi inaugurado em 23 de julho de 1911 e, por meio de inúmeras reformas, conseguiu atingir a capacidade atual de 42 mil espectadores, sendo o segundo maior do interior da Argentina. No dia 22 de dezembro de 2009, em homenagem a Marcelo Bielsa e com sua presença, o estádio foi rebatizado, em homenagem ao idolatrado técnico rubro-negro. Tem o Dia do Amigo Leproso, comemorado dia 21 de julho, dia do aniversário de Marcelo Bielsa. Sim, ele é muito idolatrado no Newell's. De acordo com diversos estudos, a torcida do Newell's é considerada uma das mais fanáticas da Argentina.
Gerardo Martino, com 505 jogos, é o que mais vestiu a camisa vermelha e preta. Já Victor Ramos, com 104 gols, é o maior artilheiro da história dos leprosos. Das suas divisões inferiores, revelaria vários craques que fizeram parte da seleção argentina. Américo Gallego, campeão do mundo na Copa de 78, que depois seria treinador campeão com Newell's. Os campeões do mundo em México 86, Jorge Valdano e Sérgio Miron. Gabriel Batistuta, segundo maior artilheiro histórico da seleção. Abel Balbo, Maurício Pochettino, Gabriel Renzi, Roberto Sensini, Maximiliano Rodrigues, entre outros. A título de curiosidade, todos os treinadores em que o Newell's foi campeão nacional foram anteriormente jogadores do clube. Juan Carlos Montes, José Judica, Marcelo Bielsa, Américo Gallego e Gerardo Martino, ou Tata Martino. Newell's teve o privilégio de ser um dos 6 clubes de futebol do mundo onde Diego Maradona jogou, e ser o clube onde Lionel Messi começou nas divisões infantis. No dia 25 de novembro de 2020, Diego Armando Maradona faleceu, e nesse mesmo final de semana, o Lionel Messi jogou com uma camisa do Newell's, da época que o Maradona jogava no time, por baixo da camisa do Barcelona, e fez esse golaço e essa homenagem. É só observar se não é idêntico ao único gol que o Maradona fez com a camisa do Newell's, em seu curto período. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Gostaram? A gente vai falar sobre muitos times argentinos aqui no canal. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário aqui embaixo falando o que acharam no vídeo. Tchau, até a próxima!